Nós, na verdade, confundimos um pouco isso aí. Muito bem. Então, por que que esse ponto é o ponto A? Este ponto é o ponto A porque ele está a uma pressão atmosférica, e a 0 graus. Como nós estamos fazendo um diagrama de fase da água, este ponto é igual a este ponto, esse intervalo, porque está passando do estado sólido para o estado líquido, a água na pressão normal, 760 milímetros, e na temperatura de 0 graus. Este ponto B merece estar na curva porque a pressão de 760 milímetros de mercúrio, a pressão normal ao nível do mar, a pressão de 760 milímetros de mercúrio e a 100 graus. O que acontece com a água nesse caso, ela ebule. Ou, se a temperatura vier para a esquerda, ela condensa. Bom, o que será o ponto D? O ponto D, muito interessante, é o que nós chamávamos na aula passada de São Paulo. O que acontece no ponto D? No ponto D, a água, tudo trata da água, está numa pressão menor. Se ele está sob uma pressão menor, a temperatura em que entra a ebulição é menor. Lembra aquela velha situação do líquido? O bico de Bunsen te dá o calor e o gás entra, o oxigênio entra e aqui tem uma chama. Bom, na medida em que você esquenta, vão se formando vapores. Então eu tenho a pressão do vapor. A pressão do vapor aumenta com a temperatura. O que faz essa pressão? Essa pressão é de baixo para cima. Todo mundo está querendo ir embora. Mas quem é o inimigo dela? É esta pressão, que se chama pressão atmosférica. A pressão atmosférica é que regula a passagem de vapor para o estado, que regula a situação do estado líquido para o estado de vapor. Muito bem. Se, como dissemos na aula passada, se a pressão for de 760 milímetros, for esta a pressão atmosférica, a dificuldade de ultrapassar esta pressão acontece a 100 graus. Agora, em São Paulo, em grande altitude, aonde a pressão atmosférica é menor, afinal, na altitude tem menos atmosfera para pesar sobre 1 centímetro quadrado. Na cidade de São Paulo, numa cidade de altitude, em pressão atmosférica menor, o ponto em que muda é menor também. Porque o ponto de ebulição tem tudo a ver com pressão atmosférica. Se a pressão for menor, alcança aquele vapor em uma quantidade mais baixa. O que dizer do ponto E? O ponto E, que aqui está sendo a passagem de líquido para vapor. É também uma ebulição. Só que, perceba, ela está acontecendo numa pressão maior. É o caso da panela de pressão. Se você colocar uma tampa que não deixa os vapores saírem, eles vão aumentar a pressão. Se aumenta a pressão, a temperatura de ebulição será maior. A água na panela de pressão ferve numa temperatura maior. Muito bem. Este é o gráfico com as mudanças de estado, gráfico esse chamado diagrama de fase, que vamos repetir agora com os pontos de maneira organizada, espero que você consiga ver.
E na próxima aula veremos sobre as alterações de pressão. O que estou querendo mostrar, novamente, é o ponto A. O ponto A é a passagem de sólido para líquido, o nome é fusão no aquecimento e congelamento no resfriamento. O ponto B é o ponto de ebulição na pressão atmosférica, onde o líquido passa para vapor. E, se baixar a temperatura, o vapor se transforma em líquido. O ponto C, ele é chamado de ponto triplo. Ponto triplo. Justamente porque neste ponto C eu tenho cruzamento do estado sólido, do estado líquido e do estado de vapor. Então, o sólido, o líquido e o vapor coexistem. É um sistema trifásico. Interessante que será uma substância pura em 3 estados físicos. É o ponto triplo. Bom, o ponto D é a situação de São Paulo, aonde a pressão atmosférica correspondente ao ponto D é menor, então a temperatura de ebulição também é menor. Para ferver, precisa menos temperatura, já que a pressão é menor. E o ponto E é o caso da panela de pressão. Se a pressão sobre o líquido é maior do que 760, a temperatura de ebulição também será maior que 300, maior do que 100, 130. E então nós temos aí o ponto D, eu falei agora o ponto D, é o caso, então, é a ebulição na altitude. O ponto D é a ebulição na altitude. O ponto E é a ebulição na panela de pressão. A ebulição na panela de pressão. Maior pressão, maior temperatura. O ponto F que aqui está, ele está do lado esquerdo é sólido, do lado direito é líquido. Então, o ponto F é também uma fusão. Aliás, não é fusão. O ponto F é a passagem de sólido para vapor. A passagem de sólido para vapor chama-se vaporização. Essa passagem é vaporização. E o ponto G. O ponto G é o chamado temperatura crítica. A temperatura crítica para a água é 376 graus. Se a pressão for muito alta, quando chega num certo ponto, que é 376 graus, o vapor não pode mais ficar líquido. Se não pode mais ficar líquido, aí ele se chama de gás. Quando o vapor pode ficar líquido, é chamado de vapor. Tá bom? É isso aí. A química não é difícil, a química é fácil. Olha, assunto aparentemente impossível. Ao seu dispor, Totti.